Tudo bem, pessoal? Nesse áudio a gente vai abordar o que Aristóteles dizia sobre raciocínio e memória. Esse material foi retirado da apostila número 2 do curso Seminário de Filosofia do filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Abre aspas aqui para a apostila, perto da página 10. Nós não conseguimos raciocinar a partir dos dados dos sentidos. É preciso que esses dados se incorporem na memória e se cristalizem em certas imagens repetíveis. São essas imagens repetíveis que têm nomes. Os nomes não são os nomes das coisas que você percebeu, mas das imagens delas consolidadas na memória. Se você pegar a palavra elefante, por exemplo, elefante é o nome daquele elefante que você viu no zoológico? Não, elefante é o nome da imagem estabilizada que se conservou na sua memória. Então já existe um triplo trabalho. Existe o trabalho de percepção, existe o trabalho de retenção na memória, existe o trabalho de produção da imagem estabilizada. Notem que você não consegue recordar tudo que vê e você não consegue pensar a respeito daquilo que não recorda. Esse recordar é a produção de uma imagem. Você a cria com base naquela experiência direta que você teve. E por fim, existe um quarto trabalho que é o da extração de um conceito verbal dessa imagem. Você vai dar um nome àquilo e vai ter uma definição aproximada do que você acha que é aquele negócio. É com estes elementos que nós vamos pensar, e não com os elementos originários da própria experiência. Acontece que a própria experiência sensorial é estritamente individual. Ninguém vê com seus olhos, ninguém ouve com seus ouvidos e ninguém toca os objetos com as suas mãos. Cada um o faz com as próprias, mas na transposição disto para a memória já existe a intervenção do elemento externo de ordem coletiva. Nós retemos mais facilmente imagens de objetos dos quais já vimos alguma representação, alguma figura desenhada, alguma fotografia, etc., porque nós fazemos analogias. Mas se você está vendo um objeto que você jamais viu representado, jamais viu desenhado, jamais viu fotografado, você vai ter que fazer o serviço inteiro, e aí já não é tão fácil. Isso quer dizer que na simples passagem da nossa percepção para a nossa memória, já existe a intervenção de elemento cultural. Isso quer dizer que, daquilo que você viu e percebeu pessoalmente, você vai reter com mais facilidade aqueles mesmos elementos que já foram enfatizados nas imagens fornecidas pela cultura. E aí já existe uma interpretação. Aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória, com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente, mas expressar para si mesmo através da sua memória, o essencial daquela imagem que deseja reter. Mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora, essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal. Aí já há um elemento de tensão entre a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência na memória. Ora, esses análogos culturais que você recebe podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. Nesse caso, há uma tensão, e nessa tensão, quem sempre sai perdendo é você, porque a força dos elementos culturais é muita. Você viu as coisas de uma certa maneira, mas como na cultura que você está elas costumam ser representadas de outra maneira, forma-se uma discussão entre você, que está falando sozinho, e uma plateia que fica falando ao mesmo tempo e que sufoca sua voz. Então você acaba recordando não aquilo que viu, mas aquilo que as imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Bom, fecha aspas aqui para a apostila. Percebam então todo o tipo de raciocínio, todo mecanismo envolvido na questão do raciocínio e na questão da memória. Né? E é por isso que também no trabalho de um psicólogo você não confia cegamente na experiência que o paciente está te contando ali na consulta. Mas você precisa ficar confirmando e confirmando e confirmando a mesma história diversas vezes, né? Para que a gente tenha aí, consiga encontrar elementos ali discrepantes ou elementos que realmente confirmem o que é que o paciente está te dizendo.
tá certo? Porque você vê que aí é um processo que não é 100% confiável. Fora que também tem toda aquela questão lá de falsas memórias, né, que as pessoas possam vir a produzir, né? A interpretação, né, que vai preenchendo lacunas do que a pessoa diz que vivenciou, né? E às vezes não é bem assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.